Olá, pessoal. Eu sou Gustavo Cabral. Eu sou coordenador agronômico da Quimivita Fertilizantes. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é recomendações adequadas de adubação nitrogenada. E com isso, nós vamos seguir essa sequência de apresentação. Introdução, as principais fontes de nitrogênio para as culturas agrícolas, épocas e modos de aplicação dos fertilizantes nitrogenados, as principais perdas do nitrogênio aplicado via adubação, a absorção de nitrogênio pelas plantas e as considerações finais. Altas produtividades para culturas agrícolas, sejam elas anuais ou perenes, estão diretamente ligados a fatores como clima, solo e manejo. O manejo da adubação nitrogenada é um dos fatores principais condicionantes da produtividade, pelo fato de ser complexo a dinâmica do nitrogênio nos sistemas agrícolas. E é com base nessa dinâmica que se busca estimar o potencial de suprimento de nitrogênio pelo solo e o seu aproveitamento pela cultura, que possibilita definir as recomendações de adubação. Todavia, a maioria das variáveis que podem influenciar a necessidade de nitrogênio na adubação pode mudar tanto no espaço como no tempo, como pode ser exemplificado nas características edafoclimáticas que interferem no potencial de suprimentos do nutriente pelo solo. Dessa forma, com o intuito de refinar o manejo da adubação nitrogenada, é necessário considerar a sua variabilidade espacial e temporal, especialmente dos atributos do solo. Vale salientar ainda que, apesar de o nitrogênio ser um nutriente extraído em maior quantidade, por outro lado, o mesmo é o único nutriente das plantas que não é descrito na análise de solo, devido a ainda não se conhecer um método adequado para análise do teor de nitrogênio do solo. Por esse motivo, faz com que a recomendação de adubação nitrogenada ela se torne mais complexa, a qual deve ser realizada utilizando critérios como o teor de matéria orgânica do solo, a quantidade de nitrogênio extraída pela cultura, a expectativa de produtividade, além da espécie cultivada anteriormente. Dessa forma, com o propósito em assimilar a forma adequada de fazer recomendação de adubação nitrogenada, deve-se compreender o caminho que o nitrogênio faz, do fertilizante até a absorção pela planta, e as possíveis perdas que acontecem nesse processo. Tratando das principais fontes de nitrogênio para as culturas agrícolas, o ciclo biogeoquímico do nitrogênio ele apresenta um conjunto de diversas transformações, que envolve a ocorrência desse elemento no solo, no ar e na água, e que são, na maioria das vezes, realizadas pelos micro-organismos. Muitos desses micro-organismos eles são especializados na condução de processo específico. De forma geral, as transformações do nitrogênio elas desencadeiam uma ampla rede de reações de oxidação-redução, a partir das quais os micro-organismos eles obtêm energia para algum tipo de atividade relativa ao seu metabolismo. O nitrogênio ele é um nutriente essencial, requerido por todos os organismos vivos e, frequentemente, ele limita a produção primária em ecossistemas aquáticos e terrestres. Esses elementos ele é necessário em grandes quantidades, uma vez que é componente essencial de proteínas, ácidos nucleicos e de outros constituintes celulares. As proteínas sozinhas, elas compreendem cerca de 60% ou mais do nitrogênio das plantas e das células microbianas. Na litosfera, o nitrogênio ele está distribuído nas rochas, no fundo dos oceanos e nos sedimentos. Este compartimento, representado pela crosta, contém 98% do nitrogênio existente no planeta. Na atmosfera, onde ele existe como gás, o N2, 78%. Seu estoque é cerca de 1 milhão de vezes maior que o nitrogênio total contínuo dos organismos vivos, conforme a gente pode verificar nessa ilustração. Apesar de sua abundância na atmosfera, o nitrogênio é o nutriente mais limitante ao crescimento das plantas. Isso ocorre porque o N2 ele não pode ser utilizado pela maioria dos organismos, em decorrência da ligação tripla entre os átomos de nitrogênio, o que torna a molécula quase inerte. Para quebrá-la, de modo que seus átomos possam combinar com outros átomos, são necessárias quantidades substanciais de energia. Entre os principais fertilizantes nitrogenados, a ureia, que possui 46% de nitrogênio, ela se destaca como fertilizante nitrogenado mais consumido no mundo.
e possui nitrogênio na forma amida, né, o NH2. Nós da Quimivita Fertilizantes, nós temos disponíveis para atendê-lo a ureia granulada e a ureia perolada. A ureia ela é muito utilizada por ser um dos fertilizantes sólidos mais concentrados, o que reduz o volume de aplicação e, por consequência, ela aumenta o rendimento operacional, por causa do menor número de abastecimento. Sua elevada concentração, ela proporciona também o menor custo por quilo de nitrogênio aplicado. Os grânulos de ureia geralmente são revestidos com material protetor para diminuir sua facilidade em absorver a umidade do ar. Outros fertilizantes com destaque é o sulfato de amônio, que possui o nitrogênio na sua forma mais básica. O amônio, né, o NH4+, ele é utilizado por ser também uma fonte de enxofre. Ele geralmente é obtido através da mistura de amônio e do ácido sulfúrico, embora ocorra naturalmente também em um mineral raro formado em fumarolas, né, marinhas e como resultado da queima de carvão, a mascanite. Em termos de nutriente agrícola, o sulfato de amônio ele contém 21% de nitrogênio na forma amoniacal e 23% de enxofre sulfatado. Nós da Quimivita Fertilizantes temos disponíveis para atender o sulfato de amônio granulado e o sulfato de amônio farelado. Como já citado, o nitrogênio ele não é determinado na análise do solo, fazendo com que as recomendações de adubações nitrogenadas ela levam em considerações o teor e a textura da matéria orgânica do solo. A expectativa de produtividade da cultura e a contribuição de nitrogênio realizada por culturas anteriores é o que determina a classe de resposta de nitrogênio. Os fertilizantes nitrogenados, em geral, eles são aplicados de forma parcelada, evitando principalmente a perda dos fertilizantes por lixiviação e por volatização. Uma dose pequena é utilizada na semeadura e o restante em cobertura, usualmente no estágio aí de 4 a 8 folhas. A ureia é uma das principais fórmulas utilizadas para a reposição de nitrogênio no solo. Porém, ela, assim como a maioria dos fertilizantes nitrogenados, sofre com a grande volatização da amônia, o que faz com que grande parte do que foi aplicado seja perdido para o meio na forma de gás. Medidas como a incorporação da areia no solo, em torno de 5 a 7,5 centímetros de profundidade, ela é eficaz, com o intuito de diminuir as perdas por volatização sofridas quando ela é aplicada na superfície do solo. Uma vez determinada a dose a ser aplicada, é preciso levar em consideração que, como o nitrogênio é o nutriente extraído do solo em maior quantidade, a maioria das culturas agrícolas, as doses dos fertilizantes nitrogenados geralmente elas são elevadas. Assim, para evitar as perdas do nitrogênio aplicada via adubação e para maximizar o efeito do fertilizante, as doses do fertilizante nitrogenado costumam ser parceladas. Em geral, utiliza-se de 1/5 a 1/3 da quantidade total na semeadura ou plantio, conhecida também como adubação de arranque. E o restante é aplicado em cobertura, entre 20 a 40 dias após a primeira adubação nitrogenada. A adubação nitrogenada ela pode ser realizada em suco ou lanço, e como geralmente são realizadas ao menos 2 adubações durante o ciclo das culturas, a adubação de semeadura e a adubação de cobertura, é possível realizar várias combinações entre esses modos de aplicação. Adubação no suco de semeadura, adubação de cobertura em um suco nas entrelinhas, adubação da semeadura no suco e adubação de cobertura a lanço e até mesmo adubação de semeadura e de cobertura a lanço. Nos últimos anos, a adubação nitrogenada no suco vem sendo substituída pela aplicação a lanço, sem incorporação, tendo em vista o maior rendimento operacional da aplicação, o melhor aproveitamento da janela de semeadura e a maior facilidade da operação.